nossas vidas, nos dá paz, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, David. Pode. Amém. Bom dia. Louvado seja. Bom dia, Ô, amigo. Nizam, Nizam, parte 2, Nizam. Vamos, se Deus permitir, a gente fala. Se não, não. Zé, você tá em... O que você acha, Valdir? Eu acho que sim, eu não ouvi a parte um. Ô, Nisa, você tá em Recife? Tô em Recife aqui. É. Bom, então, É, mas legal. só para Eu não alinhar ouvi aqui. a parte um, eu perdi, eu cheguei atrasado. Eu cheguei 7h20 semana passada. Você Mas puder tá Olha, gravar. gravado de fato. só vai ter a parte 2 depois que o Valdir ouvir a parte um. Eu mando lá para Senão você, ele não vai Valdir. poder escrever o livro que ele quer escrever. É que Não, ele você. vai receber Vai todo o receber, não. Ele tem depoimento. que ler e vai ter prova também. É. É que você Amém. ficou de orar para ver se mandava para mim, né? A história. Eu tô orando. Tô Tá. orando e depois eu vou pegar com o Ney aí a parte que eu falei para botar Ah, no sim, papel. sim, sim. É, o Valdir Vamos vai trabalhar isso. receber tudo. Tá ótimo. É, Mas pessoal, eu estive na sala aí com o Marcelo. O aham. Marcelo está passeando com o filho e um cachorrinho e tivemos uma conversa muito feia, muito. Eu compartilhei com ele um dos primeiras bênçãos que Deus me deu depois da minha conversão. Vai lá, engata aí, ô Nizam, então, bora lá. Mas quando eu aceitei a Jesus e meus pais não concordaram, logicamente, não era. Nem esperava que isso pudesse acontecer. Eu recebi uma carta muito séria do meu pai a respeito disso. Orei, chorei e prometi a Deus que eu não pregaria religião e nem Cristo em casa. Que a minha vida, meu viver e da minha família fossem testemunhas de Cristo. Amém. Coloquei isso no meu coração, que em momento algum eu abriria a boca para pregar Cristo, o Evangelho, a não ser que fosse perguntado. E aí eu responderia. E aí quando meu filho nasceu, mais velho, eu conversei com a minha esposa e nós estávamos assim, um relacionamento com os meus pais praticamente zerado. E aí eu falei para ela, não, nós não temos o direito de separar neto de avô. Eu gostaria que meus pais, nessas próximas férias, nas primeiras férias minhas, tivessem a alegria de conhecer o neto deles. É o primeiro neto que eles vão ter. Eu sei da importância de um neto numa família árabe. Eu sei da importância que um avô dá para um neto homem, um neto, e principalmente neto homem. Então, nós vamos para Corumbá. A gente vai lá, vai para a casa deles com as malas e diz para eles: olha, se viemos aqui para vocês conhecerem o neto, nós estamos daqui indo para o hotel. Não, vocês não vão para hotel nenhum, vocês vão ficar aqui. Abriram a porta, deram o melhor quarto para a gente. Foi uma alegria ter o neto, pegar o neto.
brincar, começaram a... Ele estava com... Ele nasceu em setembro, isso foi em dezembro, né? Então estava com quase 4 meses. E aí foi... Nos receberam muito bem, muito, muito carinhosamente, muito tranquilamente. E aí, na primeira noite que a gente estava dormindo e a criança estava no nosso quarto, ficamos sabendo depois que minha mãe invadiu o quarto, entrou no quarto, pegou a criança do bercinho que eles tinham preparado para ele lá e levou para o quarto dela. E ela e o meu pai passaram a noite curtindo a criança. Deus é bom. Às vezes, até dessa forma, Deus abre as portas do coração das pessoas. Eu vou ficar com essa parte hoje, porque acho que é muita emoção lembrar dos diversos eventos familiares em que Deus operou. Glorifico a Deus por isso. Das vezes em que Deus abriu as portas da, da vida, dos meus irmãos, do sustento da família e de várias outras emoções que eu senti, sabendo que foram obra das mãos do Senhor. E vou fechar com uma frase que minha mãe me falou. A sua esposa trouxe bênção para essa família. Até hoje, essa frase de uma mãe bate fundo no meu coração. Que ela acreditava que foi a Edícia que me levou a Cristo. Na verdade, fomos juntos, né? Deus é que escolheu nós dois para sermos uma só carne. Amém. Eu vou ficar por aqui. A gente pode conversar de um monte de outras coisas hoje. Nos próximos sábados eu posso falar de outros momentos em que Deus me abençoou com respondendo às orações que eu tenha feito de forma que eu não esperava. Essa semana que passou, que a gente está estudando a oração, é muito importante que a gente se lembre das orações que a gente faz, quando as faz, para que a gente possa perceber quando Deus responde. Uma coisa que eu tenho visto, tenho vivido, resposta de oração 20 anos depois. É maravilhoso quando você, 20 anos depois, você lembra de um pedido que você fez a Deus lá atrás e que foi atendido. Mas você não tinha ainda consciência daquilo que Deus fez por você.
Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Aleluia. É, Ô, é Nizam, Deus mesmo, se fosse, é, você tem que é ter Deus mesmo trazendo aí, né, a Bíblia lida na vida do Nizam, né? Queria trazer, eu acho não, estava ali com o Bruno, né? E o Bruno estava trazendo a notícia que já está bombando nas redes aí, deve invadir tudo, né? O pai que matou os dois filhos lá. E a gente estava falando desse contexto, né, da família ou das pessoas. E aí o Nizam, né, dando esse testemunho e não conseguindo prosseguir, né, Nizam, de tanta gratidão e emoção aí, da presença de Deus no meio da família, sem palavras, né, com testemunho vivo, é algo que me choca, né, positivamente, o quão bondoso é Deus com aqueles que se rendem a Ele e decidem ter uma vida totalmente entregue, totalmente dependente do Senhor, confiando no Senhor, crendo no Senhor, mesmo que as pessoas que Ele mais ame, né, fique de mal, no sentido da cultura, do que acham certo, não abrindo mão de Cristo, não abrindo mão do Senhor. Isso é esperança, isso é a condição de ver, depois de 20 anos, uma oração respondida. Isso é permanecer no Senhor e é ter o Senhor como fonte de vida, de direção, né? E não estou falando isso para elevar o ego do Nizam, não, ele sabe disso. É uma verdade, é um testemunho que nós vemos e muito diferente do que acontece com pessoas como esse fato, né? Um pai que aparentemente tinha tudo, referência, etc. O Bruno sabe mais dos detalhes aí, né, da vida dele. Duas crianças vira a cabo por uma desesperança, né? Por uma falta de esperança no contexto, né, individual e familiar. E eu estava comentando com o Bruno, né? Isso me dói ao coração. Podemos orar junto ali, porque o Senhor nos deu a igreja, ao corpo de Cristo, né, autoridade para ligar e desligar. Às vezes a gente julga e fala, o mundo está desse jeito, o mundo está perdido mesmo. O mundo sim, mas as pessoas do mundo são as que de igual forma o Senhor entregou sua vida e resgatou. Só elas não sabem, estão enganadas ainda e a missão foi dada a nós. E quando eu olho uma cena dessa, eu olho para mim e digo, Senhor, me perdoa, porque essa pessoa, e como tantas outras que eu tenho aqui no meu redor da minha vida, não tem, não tem gozado do tempo ou da vida que Deus me dá para que possam vir a Ti. Me ocupo com tantas coisas, me prendo com outras tantas e é verdade que me vejo embaraçado muitas vezes. E o maior prejuízo disso tudo é que Jesus não pode chegar no coração das pessoas se não for através da igreja. Então, trazendo a realidade, eu preciso me despertar para ser igreja. Nós precisamos nos despertar para ser igreja. É um pesar aqui que me veio, né, no coração, em função
desse contraste aí entre o testemunho do Nizam e o testemunho dessa outra família aí, né? Nós temos a resposta, queridos, em Cristo Jesus. Nós somos o motor de transformação das pessoas, não do mundo. Das pessoas que ele resgatou, que ele reconciliou e que não sabem disso. É o que me vem aí com o testemunho do Nizam e com o fato que o Bruno me trouxe ali. Podem seguir, comentem aí o que é essa palavra viva, né, que o Nizam trouxe no testemunho dele, impacta sua vida. Tem uma bênção que Deus me dá desde o dia que eu recebi uma carta do meu pai, muito, muito brava, muito triste, né? E eu chorei, chorei, chorei. E aí eu abri a palavra de Deus. Tem gente que não acredita que quando a gente abre a Bíblia, Deus fala com a gente. Eu sou. Eu não consegui decorar a Bíblia toda para lembrar do versículo que Deus quer falar comigo. Mas às vezes eu abro a Bíblia e está ali um versículo bem assim, como se fosse Deus falando. E nessa hora que eu abri, veio aquele versículo que diz: aquele que deixar pai, mãe, irmão, irmã por mim, eu darei a ele 100 vezes mais. Com tribulação, tá vendo? Não vai ser fácil, mas eu vou dar 100 vezes mais. Toda vez que eu reconheço um novo irmão, eu me lembro desse versículo e dessa promessa. E tenho certeza de que no céu eu vou encontrar muita gente que Deus um dia colocou na minha vida como irmão. E eu nunca me preocupei em perguntar qual é a sua religião. É uma coisa que eu aprendi com uma francesa, que a gente foi visitar uma igreja em Paris. Os alunos do ITA, no final do quarto ano, eles fazem um projeto de uma viagem para a Europa de 60 dias. E minha turma, uns 60 colegas meus fomos para a Europa. Passamos lá 60 dias. E tinha uns dias de folga dentro da programação que a gente tinha de visitar empresas, que eram quem pagava as contas no final, né? Entende? E aí no domingo, eu e um irmão, que éramos os únicos dois evangélicos no grupo, Enéas Macarenco, meu grande amigo até hoje. E, a gente fez estágio junto, sempre muito relacionamento, além de colegas de curso, a gente também tinha outras relações com relação à pregação da palavra de Deus, né? E nesse dia, em Paris, nós entramos numa igreja, a gente viu que era uma igreja evangélica, que tinha culto de domingo, então fomos lá, nós chegamos. E veio uma menina, uma mocinha bem bonitinha, viu dois rapazes, né? Eu estava com 22 anos, 23 anos, né? E ele também. E ela veio assim, sorrindo: vocês são salvos? Mamma mia, aquilo para mim foi um negócio assim. Oui, não somos salvos, né? A gente respondeu: sim, somos salvos, né? E é tão bom você saber que o que importa é saber se a pessoa é salva.
E aí nós ficamos aqui, tivemos o culto, assistimos o culto. Como meu francês era muito frágil, eu tinha estudado francês no ginásio e o Ené não sabia uma palavra em francês, ele não entendia nada. E aí a gente assistiu o culto lá e fomos muito bem recebidos e ficou a marca naquele momento dessa saudação. Eu acho que é o mais importante da vida cristã, é ser salvo. E o que a gente deseja às pessoas que a gente quer pregar, não é pregar religião, não é pregar a igreja, não é pregar a Bíblia, é pregar salvação. E trabalhar esse conceito de salvação como o mais importante na vida de um cristão. E viver como salvo. Eu acho que isso é o mais difícil de viver em Cristo. É viver sabendo que tem uma vida eterna em Cristo. Vida eterna em Cristo. Então, para você ter a vida eterna em Cristo, tem que viver em Cristo. Cristo em você. E é essas oportunidades que Deus nos dá de vivermos Cristo, depende de, naquele momento da nossa vida, a gente lembrar que Cristo está em nós. Ele disse, eu vou para o céu, mas vou mandar um Consolador. Ele vai fazer lembrar de tudo que eu vos tenho ensinado. Eu acho que o Espírito Santo em nós, ele faz esse trabalho de ele nos lembrar do que ele tem nos ensinado. E ele não trouxe os ensinamentos para a gente ficar decorando, é para viver. É viver Cristo, é lembrar de tudo que ele falou, é viver o que ele falou. E nas oportunidades que Deus nos dá. Né? No ano passado, tem um amigo bem católico e eles criaram um grupo que reúne uma vez por semana, toda terça-feira à noite eles se reúnem via WhatsApp, via Zoom, e eles sempre chamam alguém para falar sobre sua experiência com Deus. E que lidera esse grupo, ele me convidou para que eu colocasse a minha experiência com Cristo. Maravilhoso. Orei a Deus e falei, eu vou lá, tem problema. Então eu estive nesse grupo, participei de umas 2 outras reuniões lá, sabe? Mas eu percebi que não era o lugar onde eu poderia contribuir. Então, raramente eu vou para a reunião. Ainda mais que eu tenho gostado de dormir cedo ultimamente. E, e aí eu contei minha experiência. Tinha um padre lá, tinha pessoal. Foi muito interessante, porque a, a mensagem da salvação, ela não é percebida como centro do testemunho. A preocupação deles era com a, a parte mais religiosa da vida, né? Isso é uma das coisas que Deus tem me colocado no meu coração,
o quanto a religiosidade é prejudicial, às vezes, até para um testemunho mais completo. Ela não pode ser o foco da vida cristã. Outro dia tô fazendo um curso de pós-graduação em divindades, como se diz, né? Quer dizer, é um curso que eles falam que é sobre escatologia e apocalipse. Como eu gosto muito desse tema, me inscrevi e estou fazendo o curso. É muito legal você ver as doutrinas religiosas, entender a evolução do entendimento da palavra de Deus, da história da igreja ao longo de 2000 e poucos anos aí que a igreja se estabeleceu. Mas às vezes eu fico muito triste, né? Saber que a primeira hermenêutica que foi discutida foi tentar estudar a Bíblia na mesma ciência que os gregos estavam estudando a Odisseia e a Ilíada, né? Usando os mesmos critérios do estudo da Odisseia e da Ilíada para interpretar, entender a Bíblia, a palavra de Deus. E por muito tempo era uma forma de tentar entender com as mesmas características. E aí a gente vê que em alguns momentos a palavra de Deus volta a ser vista como uma palavra viva que foi escrita, foi inspirada por Deus, foi escrita por homens realmente fiéis a Deus, que colocaram as palavras ali do jeito que Deus disse a eles para colocar, e que hoje nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a interpretar essas palavras, a entender essas palavras, com o mesmo espírito em que elas foram inspiradas e escritas. Se a gente não olhar isso como esse conjunto todo, a gente vai para o lado científico, para o lado acadêmico, para o lado racional, e, e essas coisas, não sei, a nossa razão não é tão pequena para ela conseguir entender tudo. Então, a interpretação da palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo é maravilhosa, né? E hoje eu vejo, você abre qualquer joguinho que vem propaganda, ou qualquer música que vem propaganda, o YouTube, em todo lugar, propaganda é o que mais tem. Eu, eu tenho recebido de propaganda de pregadores que estão vendendo a palavra de Deus na internet. E aí eu me lembro quando Jesus falou para os discípulos irem, quando ele os mandou 2 a 2, né? Ele não falou para eles, levem um recurso, cobrem de entrada para quem for ouvi-lo. Meu Deus, eu vejo isso, eu fico pasmo. Eu acho que dessas coisas a gente precisava falar nesse grupo também.
Gostaria de ouvir vocês. Podem comentar, compartilhar aí o que o Espírito diz aí ao seu coração, de tudo isso que temos ouvido. Ô, Nizam, eu acho sua história maravilhosa, cara. Esse lance de você se converter sendo muçulmano, bicho, é muito legal, porque eu tenho esse encargo, né, pelo esse lado, você sabe, né, do meu encargo pelo Afeganistão. É, só para quem não sabe, quando eu comecei a namorar a Ana, quando eu conheci a Ana em 1986, no Encontro de Jovens no Paraná, Encontro de Jovens da Igreja. Aí a gente se conheceu lá no Encontro de Jovens em novembro e a gente ficou amigo, ficamos amigos. Passados 6 meses eu fui para São Paulo no Encontro de Jovens Líderes. E eu caipira, né, morava em Mato Grosso do Sul também, numa fazenda, eu cresci numa fazenda, e a Ana paulistana, e quando eu acordei dentro de São Paulo no ônibus, eu lembrei da Ana. Falei, puxa, aquela menina, a Ana, mora aqui, ia ser legal trombar ela e pá. Enfim. Só que nesse período de 6 meses que eu fiquei de conhecer e de encontrá-la, eu conheci um projeto chamado Amigos de Ismael, que visava levar o evangelho para o mundo muçulmano. E eu fiz 3 perguntas para Deus, coloquei, como o Gideão fez, coloquei lá na presença do Senhor e falei, Senhor, se essas 3 coisas forem respondidas positivamente, eu vou para o Afeganistão como missionário. E aí eu cheguei lá, encontrei a Ana, né? E a gente ficou ali naquele, um olha pro outro olha pro um, e ela fez uma pergunta para mim, falou, vem cá, a gente está namorando? Aí eu falei pra ela, eu tenho uma pergunta para te fazer. Dependendo da resposta, a gente está namorando. Dependendo da resposta, a gente não está namorando. Eu encontrei um projeto e contei para ela, né? E eu coloquei algumas perguntas para Deus. Se ele me responder positivamente as 3 perguntas, eu vou para o Afeganistão como missionário. Se eu for, você vai comigo? Ela falou, vou. Então a gente está namorando. Assim começou o meu relacionamento. Então eu tenho um encargo muito grande pelos muçulmanos. Sabe? E a ponto de, uma vez, quando eu estava já na Fundação Casa, estava trabalhando no internato feminino, a gente levou as meninas para uma exposição de fotos do Sebastião Salgado, sabe aquele fotógrafo que morreu, acho que o ano passado, retrasado. Uma exposição e a exposição de fotos era refugiados, campos de refugiados. De repente eu chego em frente a uma foto, tudo com escolta policial, né? Lógico, evidentemente. São infratores, né? Enfim. Aí a gente está lá vendo as fotos, quando eu cheguei em frente a uma foto de campo de refugiados de crianças afegãs. Eu não resisti, comecei a chorar. E as meninas, elas são mais sensíveis que os meninos, né? Elas chegavam e falavam, o que está acontecendo, seu Valdir? Senhor, o que está acontecendo? Eu só chorava e falava, é o meu povo. Então eu acho. Só que é um povo duro, né? O muçulmano é um povo duro, coração duro. E Jesus está aparecendo para alguns, segundo dizem, né? Alguns testemunhos que Jesus está aparecendo. Então, cara, eu acho fantástica essa história. Eu até gostaria que você desse a honra de escrever essa história no meu livro. Mas, assim, é maravilhoso o que Deus faz, né, Nizam? Tirar uma pessoa e responder na hora, né? Quando você abriu a Bíblia, Deus falar e vou te dar assim. E eu lembro do dia que a gente se encontrou, sabe, lá no. Você me deu aquele abraço, cara. Eu falei, pô, mais um brother. Você lembra aquele dia, Nizam, que a gente se encontrou lá Claro que eu lembro, claro que eu lembro. Então, cara, que bom foi te ver, cara. Foi como se a gente tivesse visto. Se tivesse visto se eu te conhecia há anos e a gente só. Nós vamos Meu, viver juntos eternamente, Valdir. Você não escapa de mim, não. e o pior é você que que não vai escapar de mim. Eu tenho sido mais duro com você do que você comigo, meu querido. Mas assim, enquanto você estava falando aí que Deus te daria 100 vezes mais irmão, eu pensei assim, eu não posso perder a piada. Né? Eu falei, inclusive vai dar alguns irmãos igual a mim, para você ter que ter Por isso que é bom, por isso que é bom. Mas Você é sabe que maravilhoso. eu sou árabe primogênito, né?
Hum, hum. E o primogênito é treinado para cuidar dos irmãos. Ah, então, aí, maravilha. Mas não é só cuidar, é também assumir responsabilidade pelas coisas erradas que eles fazem. Ele Aham. paga o preço, entendeu? Ele tem que tomar muito cuidado de não deixar os irmãos fazer bobagem, porque senão ele que paga. É por isso que você pega no meu pé, né? Legal. Mas, esse seu testemunho sobre o seu filho, né, de ter, mexeu muito comigo também, porque eu tenho um relacionamento muito difícil com o meu sogro, sabe? Uma pessoa muito difícil, extremamente difícil. E aconteceu a mesma coisa. Quando o Cauê nasceu, o meu papo com o meu sogro era oi e tchau. Ele foi no hospital, ele pegou o Cauê nos braços e ele chorou, sabe? E aí mudou, sabe? Ele nunca tinha ido na minha casa, tinha 4 anos de casado, ele nunca tinha pisado dentro da minha casa. Na primeira semana que o Cauê estava em casa, ele foi 2 vezes na minha casa no mesmo dia, ver o Cauê. E a gente começou a conversar, sabe, depois disso. Então, um filho tem um poder muito grande, um neto tem um poder muito grande de quebrar o coração de um cara duro igual o meu sogro. Hoje ele fala assim, o neto é a razão de existência do vô. Ele fala do Cauê. Então, é bênção, sabe, é Mas bênção. o poder, os filhos são herança do Senhor. É. E os netos é herança de segundo nível. Você imagina que a sua herança está gerando herança. É maravilhoso, né? Deus é muito bom. É maravilhoso, é algo incrível, né? Eu estava conversando com o Marcelo está vindo para o Brasil em março para que os pais Ah, dele venham conhecer o neto. E aí hum, a gente estava conversando sobre isso. E eu contei essa história do meu filho quando nós fomos lá para ele. hum, Compartilhei com ele. Porque é algo tão importante você saber que você continua vivo através do seu filho, através do seu neto, sim. né? Que né, os dois serão uma só carne. E você é uma Uhum, só carne com o seu filho, né? sim. E é seu filho. Você vira uma só carne. É você ali, né? É, Deus é Amém, fantástico. irmão. Amém. Vamos pro alto. Eu estou precisando sair. Foi E muito bom pra estar praia? com. Vai pra Ah, praia? Não, está vamos, chovendo. É. vamos pro alto então, vai lá. Quem que pode estar orando aí com gratidão, né, pela vida do Nizam e pelo exemplo que a gente precisa multiplicar aí no nosso alto. Amém. Bom dia. Bom dia, vai lá, Washington. Eu, Senhor, nós queremos te agradecer Em Jesus. por tudo aquilo que ouvimos, pelos testemunhos, por ver a sua igreja atuante, ó Pai, na França, no Brasil, em todos os lugares o Senhor tem sido maravilhoso, bondoso e tem alcançado almas. É. Obrigado, Deus, por esse grupo. Nos dá um final de semana agraciado com a tua presença. Fala conosco, ó Uhum. Deus, e que nós estejamos sensíveis a ouvir a tua voz. E como é notório, ó Deus, que as pessoas possam ver Cristo em nós, sem mesmo nós Amém. abrirmos as nossas bocas, ó Deus. Que o nosso testemunho seja verdadeiro, que a nossa adoração seja verdadeira e que todo ataque, ó Deus, possa encontrar-nos revestido de toda a armadura, Senhor, principalmente o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a tua palavra. Abençoa os meus irmãos deste grupo, a tua igreja, é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu, David